Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um podcast do CEPROESC, um espaço que a gente gosta bastante, onde a gente pode trocar bastante informação, falar sobre várias coisas. E hoje nós vamos contar com a participação da Tainara Gomes Targino. A Tainara é psicóloga, tive recentemente a oportunidade de conhecê-la. Ela veio até a gente conhecer o CEPROESC indicada pela nossa querida professora Claudinha. A professora Claudinha é fogo no parquinho, Tainara. Ela é maravilhosa. O pessoal adora ela, uma pessoa bastante acessível. A Tainara, ela é formada pela PUC de Minas Gerais, ama esse estado, e está atualmente aqui em Araraquara, trabalhando, morando, se desenvolvendo, construindo família. Que bom que você resolveu ficar pertinho da gente. Hoje, no nosso podcast, a gente vai abordar uma temática muito relevante para nós, difícil e muito necessária falar sobre, que é a questão em torno do diálogo. A gente acha que dialogar, falar, é essa comunicação que a gente faz o tempo todo e, na maioria das vezes, a gente dá muito pouco valor, a gente não observa a relevância, a importância que isso tem. Mas a gente observa quando as coisas não estão boas e, muitas vezes, quando a gente sente dores em decorrência de um diálogo, de uma comunicação violenta. A gente percebe, às vezes, quando a gente é agredido pelo diálogo, por essa comunicação violenta, e a gente percebe também quando a gente se excede, né? Quando a gente passa a agredir uma outra pessoa em decorrência, muitas vezes, de não termos um bom ajuste ou de não termos uma referência de como que a gente pode divergir, como que a gente pode, às vezes, discordar, dizer um não ou colocar um ponto de vista, simplesmente se comunicando. Então, eu tive com a Tainara conversando e aí eu falei para ela, vamos fazer um podcast sobre diálogo, que a gente não pode deixar isso passar. Tainara, querida, o que é o diálogo? Boa noite a todos. É um prazer e uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto, como a Gi colocou, né? Extremamente importante, que a gente está em contato com ele o tempo todo, né? O tempo todo a gente é colocado aí em situações que a gente precisa utilizar o diálogo e muitas vezes a gente desconhece um pouco do que se trata, né? O diálogo que vai muito além dessa conversa corriqueira que a gente tem todos os dias. O diálogo ele pode ser entendido como uma transferência de informação, né? A compreensão de uma pessoa para outra, uma forma de alcançar o outro por meio da transmissão de ideias, de fatos, pensamentos, sentimentos, valores. E quando o diálogo é eficaz, ele proporciona uma ponte de entendimento entre as pessoas, de maneira que elas possam, então, compartilhar o que elas sentem, o que elas sabem. O diálogo, diferente dessas conversas que a gente tem corriqueira, ele gera reflexão, o diálogo ele gera aprendizado, ele vai auxiliar em diversos âmbitos da nossa vida. Por exemplo, na nossa vida tradicional, né, na nossa vida corriqueira, ele vai ajudar a mediar conflitos, ele vai ajudar a deixar claro a importância que o outro tem na minha vida, ele vai ajudar a evitar discussões, né? No ambiente corporativo, ele vem auxiliar a resolver conflitos entre os colaboradores, a motivar o grupo em busca de um objetivo comum, a tornar as equipes mais produtivas e eficazes. Então, em diversos âmbitos, seja ele de amizade, corporativo, seja ele familiar, o diálogo ele vem aí auxiliar a gente. Tem gente que conversa com os olhos, né? É... E aí, muitas vezes, a pessoa tem certeza que ela está sendo compreendida e ela fica só aqui, ó, na cara e coragem. E olha só, se tem diálogo,
a gente tem que ter, então, escuta. Então, Sim. a gente pode entender que tão importante quanto o diálogo, a forma como a gente fala, a gente também tem que valorizar essa escuta. Como que seria, Sim. então, essa questão do saber escutar? Vamos lá. Primeiramente, o diálogo E tem aquela exige a fala, né? escuta. Eu ouvi, mas eu não entendi. Eu ouvi, mas eu não compreendi. Nem prestei atenção. É muito importante que a gente também escute o outro. Quando a gente inicia um diálogo, a gente quer ser ouvido, a gente quer ser compreendido, a gente quer que o outro leve em consideração como eu me sinto, como aquilo tem me afetado, a minha opinião, o meu valor. Mas ao mesmo tempo em que eu exijo isso do outro, eu também preciso oferecer ao outro, né? É um momento importante aí da gente praticar empatia. Empatia é uma palavra famosa, né? Que às vezes também a gente passa despercebido sobre o que ela significa. Então, o que seria a empatia? Em determinados momentos, a gente se colocar no lugar do outro, a gente ver aquela situação pela ótica do outro, né? Enxergar um pouquinho com os olhos do outro. Tem aquela questão do óculos, né? Que geralmente eles fazem uma analogia, eu acho bem legal. Como se a gente visse a vida, todo mundo usasse óculos e eu vejo a vida através da minha lente. E a empatia seria eu pegar o óculos do outro, colocar no meu rosto e eu ver um pouquinho na lente do meu amigo, na lente da pessoa com que eu estou conversando. Então, isso seria empatia, o que é muito importante dentro de um diálogo. É importante eu ser ouvido e é importante eu ouvir. Quando a gente vai para um diálogo, já na intenção, no único objetivo de mostrar para o outro que eu estou certo e ele está errado, isso já não é mais diálogo, né? Eu preciso ouvir o outro, eu preciso entender o outro, porque quando só eu quero falar, aí já vira desabafo, vira monólogo, e isso não resolve nada, né? Isso não vai gerar nenhuma reflexão, não vai gerar nenhum aprendizado, que é importante que a gente esteja aberto, que a gente pratique a escuta ativa, a gente esteja aberto a entender o posicionamento do outro, que a gente pode concordar, a gente pode discordar. Ouvir o outro não quer dizer que eu vou ter que concordar com ele o tempo todo. O outro pensa diferente de mim, eu posso não concordar com ele, mas eu preciso respeitar a opinião do outro e me posicionar em relação àquilo que eu acredito. Então, a escuta é muito importante. E muitas vezes a gente tem o hábito de dialogar querendo sair vencedor. E no diálogo, numa conversa, talvez não tenha quem ganhe e quem perde. Não. Não é? Tem só uma construção de uma situação ou simplesmente uma narrativa, né, a respeito de algo. E também, em alguns momentos, a gente ouve, mas a gente já prepara a nossa fala no ataque. E às vezes é isso, o que a pessoa está colocando, às vezes nem requer resposta. Mas não sei por quê, em muitas conversas, muitos diálogos que a gente vê, parece que tem uma disputa de ego, fogueira das vaidades, eu falo. E A as coisa que é pessoas, pior, né? e por conta disso, da dificuldade que a gente tem de estabelecer uma boa conversa, às vezes a gente evita conversar. Quem nunca aqui falou, política e religião não se fala? Almoço de jantar de Natal, então, onde vai reunir a família, acaba virando mais uma coisa forçada, em que as pessoas não têm tanto prazer em estar junto, porque tem determinados temas que não se pode conversar, porque vira briga, vai virar discórdia. E, na maioria das vezes, não precisa ser assim. Ou, na maioria das vezes, não, em nenhum momento precisa ser assim. Então, se a gente tem o diálogo, se a gente tem a escuta, e se a gente tem essa necessidade de conversar, é relevante a gente saber fazer escolhas das palavras? Com toda certeza. Gente, é muito importante a gente ter bastante claro que as palavras, elas constroem relações,
né? A gente constrói relações duradouras, relações bacanas com as palavras, mas dependendo da palavra que a gente usa, a gente também destrói. E precisa de poucas palavras para a gente destruir uma relação. Então, eu preciso ser claro, eu preciso ter empatia, eu preciso ouvir e eu preciso tomar cuidado com a forma que eu coloco a minha opinião, meu sentimento, tomar cuidado para dentro de um diálogo, eu não usar a minha fala apenas no sentido de cutucar o outro, de ferir o outro, né? De deixar ele nervoso. Não, eu preciso usar a minha palavra no sentido de deixar claro quanto aquilo me machucou, por exemplo, ou quanto eu estou magoado, ou o quanto aquilo é importante para mim, mas não no sentido de ferir, de machucar, é de gerar a reflexão. Você usou uma palavra que é muito bacana, que é construção, né? O diálogo é a construção, e é uma construção em conjunto. Não é eu construo sozinho, você constrói sozinho. Dentro do diálogo, a partir da escuta mútua, de um escutar o outro, juntos a gente vai construir algo para solucionar aquilo que a gente está tentando. Qual que é o objetivo do meu diálogo? Então, eu estou chateado com determinada situação e a gente vai dialogar para resolver isso. Então, a gente vai focar nisso e juntos a gente vai construir uma solução desse problema, uma solução desse conflito. E não então, criar é importantíssimo a gente usar problema. as palavras. Vamos Exatamente. conversar para a gente, vamos conversar sobre os nossos pontos de divergência. Aí na conversa um começa a atacar o outro e o ponto de divergência saiu da 3 pauta. pontos de divergência. Ou seja, né, a ideia era fazer as pazes, acaba piorando a situação. Que o uso das palavras erradas, a gente perde o foco, né? A gente perde o objetivo. Deixa de ser diálogo e vira discussão, e vira briga. E isso vai piorando a situação. Sim, sim. E a gente teria por exemplo, assim, um roteiro, uma referência não sei, do bom uso das palavras? A gente teria isso? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o bom uso das palavras, até como saber dialogar, ou saber aplicar um diálogo efetivo, acho que ele vem da prática, né? Eu acho que é muito importante a gente praticar e a gente se conhecer, a gente entender os nossos sentimentos, como eu me sinto, se eu estou apto naquele momento a dialogar, se questionar sempre nesse momento, eu estou muito nervoso, eu vou conseguir praticar empatia? Ou eu vou só exigir que o outro seja empático comigo? Então, é importante o autoconhecimento. Então, quais são os meus valores? O que eu acredito? É importante a inteligência emocional, a gente saber o momento certo da gente conversar, né? A gente saber dos nossos sentimentos, qual que é o momento. Nesse momento eu consigo, nesse momento eu acho que não é legal, porque se eu for conversar agora, eu vou brigar, eu não vou querer escutar o outro. Então, isso é inteligência emocional, né? A gente saber escolher o momento certo. E a prática é importantíssima. A gente tem que estar em contato com a questão do diálogo o tempo todo, para a gente se tornar bom, né? O que a gente pratica por muito tempo vira hábito. O que vira hábito fica fácil, né? Então, é importante a gente estar sempre praticando, que aí a gente vai saber cada vez mais usar as palavras certas, escolher o momento certo, ouvir o outro, ser empático. E um lugar excelente para se praticar o diálogo seria na terapia, né? Então... Porque o ambiente da terapia, se a gente for pensar, é um ambiente pautado no diálogo. É um ambiente onde você vai colocar o que você sente, você vai colocar o porquê que você procurou a terapia, você vai falar de você mesmo, você vai se conhecer, quais seus valores, o que você acredita, você vai aprender a se posicionar. Você vai aprender a utilizar as palavras da forma certa, a comunicação não violenta. Então, é um lugar bem bacana para a gente ir aí, para autoconhecimento, para inteligência emocional e juntando tudo isso para a gente realizar aí um diálogo efetivo. Ou seja, é um caminho que vale muito a pena a gente investir. E também eu observo que, às vezes, a gente acaba tendo posturas indesejáveis, porque a gente fala assim, essa pessoa não tem relevância para mim. E isso também é uma situação sensível, porque todos
tem relevância. Sim. Todo mundo é importante. E todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem a sua percepção de viver, de sentir, de experimentar a vida, as emoções. Então, as narrativas, não importa, né, de quem vem, todas elas têm aí o seu valor. Tainara, como que a gente pode te encontrar? Como que a gente pode te localizar? Fala um pouquinho de você, a linha que você trabalha, porque é psicologia. Vamos lá. Eu me formei em 2018 pela PUC Minas, lá em Poços de Caldas. Vim de Minas para São Paulo, para Araraquara. Desde então, eu trabalho na área social. Eu trabalhei num CRAS, numa cidadezinha pequenininha de Minas, chama Maria da Fé. Tem 4.000 habitantes, bem pequenininha. E aí, depois eu vim para Araraquara. Vim para Araraquara, longe de casa, encontrei pessoas maravilhosas aqui. E psicologia sempre foi a minha primeira e única opção. Eu sempre fui apaixonada pela psicologia, pela possibilidade de entender o outro, de escutar. Eu acho que falta muito essa questão da escuta, né? Quanto é importante a pessoa ser ouvida, quanto é importante ela repensar, ela ressignificar coisas, esse processo de mudança, acompanhar o processo de mudança do outro, eu acho tão bonito, tão gratificante, e sempre me brilhou os olhos. Então, eu nunca tive outra opção a não ser fazer psicologia. Me dediquei bastante à faculdade e logo que eu saí, fui trabalhar com a área social e sempre gostei muito da clínica, principalmente do público adolescente, né? Eu gosto muito de lidar com o público jovem e nesse momento eu tenho me dedicado, além da área social, trabalho num CRAS aqui da cidade de Araraquara, também a clínica. Então eu estou com atendimentos neste momento na modalidade online, eu estou com todos os meus pacientes online, que é uma modalidade que cresceu bastante agora, ainda mais com a pandemia, né? E dá tudo certo, é super legal. Quem não conhece, eu acho que vale a pena conhecer, né? A gente faz aí, a terapia garante o sigilo da mesma forma, cada um no seu espaço, onde se sente mais confortável, e a gente faz esse caminho aí de autoconhecimento. Então, eu estou atendendo da forma online, a gente tem abordagens, né, na questão da psicologia, não é muito claro para todo mundo, mas eu sigo a abordagem da humanista fenomenológica, que é uma forma de ver o homem como um potencial, né, um potencial de mudança, de que ele é o agente da sua própria mudança, e a gente, enquanto psicólogo, a gente é um facilitador da mudança do outro. Para me encontrar, eu tenho aí um WhatsApp, que eu acho que é o meio de comunicação aí mais fácil, né? Então, vou deixar. Disponibiliza para a gente tem no programa, hoje nós estamos com 280 jovens e seria muito interessante disponibilizar você, seu serviço, para aqueles que estão no processo de autoconhecimento e gostaria de se aprofundar. Deixa seu contato Sim. com a gente. O meu WhatsApp, então, é o DDD 16, é 99742 3414. Então, 16 99742 3414. Quem quiser, eu estou à disposição. Gente, fiquem à vontade para me chamar, para a gente ter uma primeira conversa. Eu explico direitinho como funciona a terapia. Não se sintam acanhados de falar comigo, viu? Eu sou acessível também, igual a Claudinha. Maravilha. Querida, muito obrigada por disponibilizar esse tempo para trocar com a gente informações e situações tão relevantes do nosso dia a dia. Um beijo no seu coração. Nós ficamos assim muito gratos por ter profissionais com tanta competência a serviço aí do nosso processo de autoconhecimento. E eu vou convidar você em breve para você estar lá na sede do CEPROESC com a galera para tomar um café com a gente e conhecê-los. Um beijo no seu coração. Muito obrigada, Tainara. Um beijo, Gi, eu que agradeço. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. E, gente, pratiquem o diálogo, tá?
que quem quiser me procure, eu estou à disposição, esteja aberto a aprender, a se conhecer. Eu tenho certeza que praticar o diálogo efetivo aí na vida de vocês vai ser muito útil e ajudar bastante em diversos âmbitos aí da vida de vocês. Um beijo grande no coração de cada um e até logo, então. Obrigada, querida. Um Beijos. beijo.